Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Antes de iniciarmos a preleção desta noite, tem alguns recados para dar. O primeiro deles é o seguinte: a casa está proporcionando alguns cursos, tá? Nós temos em andamento um curso básico do Espiritismo, que ele está ocorrendo toda quinta-feira às 20 horas e 30 minutos. O curso básico, como o nome fala, ele é realmente básico, ele é introdutório para as pessoas que não têm conhecimento ainda familiaridade com a doutrina espírita, então que tem dúvidas ainda sobre o que é reencarnação, o que é perispírito. Allan Kardec fundou o espiritismo, né? Então todas essas dúvidas elas são dissipadas no curso básico, é um curso bem introdutório à doutrina espírita. E ele está ocorrendo de quinta às 20 horas e 30 minutos. Concomitante, a casa também está proporcionando um outro curso que é a Escola de Aprendizes do Evangelho. Né? A Escola de Aprendizes do Evangelho é um curso que é a continuação desse curso básico. Aí sim, a gente estuda de uma forma mais aprofundada, né, os temas com relação ao Espiritismo e também não só ao Espiritismo, mas também a nossa cronologia histórica, né, com relação desde das pessoas que vieram antes de Jesus, como Moisés, vamos passar por Jesus, para chegarmos então até Kardec, né, e qual a importância que essas pessoas tiveram. E aí a gente faz então um apanhado nesse curso, chama-se Escola de Aprendizes do Evangelho, que está acontecendo atualmente quinta-feira às 14 horas e 30 minutos aqui no SEAP. Tá? Então quem não pode vir de tarde, pode começar o curso básico, que depois ele vai fatalmente continuar com a Escola de Aprendizes do Evangelho. Outro trabalho que a casa proporciona também é um trabalho de assistência espiritual para as crianças, de evangelização infantil. Que é essa assistência aqui que a gente faz, né? Só que ela acontece aos sábados de manhã, às 9 horas da manhã, aqui no SEAC. Por quê? Né? Porque ela é uma assistência voltada totalmente para a criança, é feita de uma forma lúdica, né? Até porque as crianças vão ter paciência de ficar sentadas que nem nós para escutar preleções, então tudo é feito de uma forma muito lúdica. E concomitante à evangelização infantil, nós temos a Escola de Pais, que também é uma oportunidade para pais, né? Ou outras pessoas, como avós, tios, né? Queiram tirar dúvidas com relação também à criança e ao espiritismo. Então também é no sábado de manhã. E por último temos a pré-mocidade, que vai dos 11 aos 14 anos também, que acontece aqui às 16 horas, todo sábado também, né? Que aí então tratamos com esses pré-adolescentes, essas crianças entrando na adolescência. Realmente é um trabalho muito importante, haja vista as mudanças que estão acontecendo no mundo, principalmente com relação à primeira infância, né? Então o suporte espiritual realmente é muito importante para elas. Então fica o convite aqui para vocês também, de sábado, a pré-mocidade, dos 11 aos 14 anos, aqui todo sábado às 16 horas. E vamos então nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos nos harmonizando com a energia do ambiente aqui presente. Vamos saudando o nosso anjo de guarda, aquele que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando nele um abraço bem apertado, agradecendo a ele a sua presença aqui conosco esta noite. Vamos saudando Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. E humildemente vamos pedindo à Mãezinha para que nos envolva com seu manto azul de luz, que derrame sobre nós vibrações de amor, doçura, ternura. E nessa sintonia, vamos pedindo a ela que nos leve até seu Filho Jesus. E diante do Mestre, com muita alegria, vamos agradecendo a sua estada aqui conosco, os exemplos que nos deixou, mas principalmente por estar ainda ao lado de cada um de nós, nos ajudando a alcançar a nossa evolução espiritual plena. A Ti, Mestre Jesus, pedimos humildemente que nos leve até Deus Criador. E diante do Pai, ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos,
por tudo que somos, pela oportunidade desta reencarnação e de estarmos aqui hoje através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Graças a Deus. Bom, o tema sugerido aqui pela espiritualidade para nós é esse aqui: influência dos espíritos em nossa vida. Se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. O capítulo 12 é Amai aos vossos inimigos, itens 1 a 6. Para começar a falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, não tem como a gente não começar falando de uma coisa que a gente vai aprender lá na Escola de Aprendizes do Evangelho, que nós temos leis que são universais, né? São leis que, independente da nossa vontade, elas se impõem ou não. Então nós temos a lei do progresso, querendo ou não, né, vai ocorrer o progresso, independente da nossa vontade. Temos a lei do trabalho, não do trabalho que a gente fala do trabalho manual, uma lei do trabalho universal, que significa o quê? Né? O universo, tudo está em constante trabalho o tempo inteiro, né? Nada fica inerte. Então essa é outra lei que a gente tem, que é a lei do trabalho. E aí, por conta disso, e o que tem a ver tudo isso, né, Renata, com a influência dos nossos espíritos? A gente também tem uma lei que é a lei da atração, né? Atraímos para nós, né, atraímos para nós as coisas e nos sintonizamos com espíritos que realmente temos familiaridade. Então aí começa a falar, né, através das leis universais, a gente vai começar a falar sobre a influência deles em nossas vidas, né? Por quê? Porque a gente tem que primeiro pensar o seguinte, que a gente atrai o que a gente pensa. Acontece muitas vezes de você querer muito uma coisa, querer encontrar muito uma pessoa e de repente essa pessoa aparece, fala, nossa, eu estava pensando em você, né? O que é isso? Lei da atração. A gente está atraindo essa pessoa, né? As nossas energias teve uma simbiose, então fez com que a gente conseguisse, então, né, nos atrairmos. E aí, isso aí é tão importante que se a gente pensar, né, pegar outras situações, se a gente pegar naquele filme Nosso Lar, o André Luiz, né, o que acontece? Quando ele estava lá no umbral, o que ele atraía? Né? Espíritos realmente com a afinidade que ele estava, né? Com aquela baixa afinidade que ele estava espiritual. A partir do momento que realmente, né, ele desejou do fundo do coração sair daquela condição e buscou ajuda, ele foi ajudado e de lá foi retirado. Por quê? Porque aí sim, os espíritos, né, naquele momento, os espíritos que fazem, os socorristas, que socorrem esses espíritos no umbral, eles estão lá o tempo inteiro. Né? É que quem está no umbral não consegue ver. Mas eles estão lá justamente para quê? Para que numa pegada dessas, que a pessoa realmente queira muito se arrependa, eles tirem a pessoa de lá. Né? Então eles estão sempre também junto desses espíritos. Então, mesmo que eles atraiam, né, tenham uma atração, uma atratividade baixa, vai ter sempre espíritos mais elevados tentando ajudá-los. Isso acontece conosco também, né? Por mais pensamentos negativos que tenhamos, né, por mais coisas que, coisas que a gente atrai não muito positivas, a gente tem sempre a espiritualidade maior também ao nosso lado, justamente para uma hora que a gente está naquele pensamento, às vezes nas coisas, começa a pensar, nada dá certo na minha vida, estou passando por um momento, por que eu estou passando por isso? Mas de repente você pensa, mas será que eu tenho que passar por isso? Quando você fala, será que eu tenho que passar por isso? Vem um espírito protetor e fala, não tem que passar por isso, ou tem que passar por isso, mas passe com resignação, passe com fé, tenha confiança. Então, quer dizer, é nisso que eles também se apegam, eles estão com a gente o tempo inteiro, né? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu sempre falo, né, que a Bíblia do Espiritismo, sempre quando a gente tem dúvida, é o Livro dos Espíritos. Não é à toa, né, que ele foi o primeiro a ser codificado por Kardec. Né? Por que ele foi o primeiro a ser codificado? Porque lá dentro do Livro dos Espíritos a gente encontra os 5 livros. Né? A gente encontra
O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da parte moral. A gente vai falar sobre o céu e o inferno, que são estados de espírito, também está lá. A gente vai falar sobre mediunidade, o livro dos médios, ele também está lá. Né? A gente vai falar sobre a gênese, sobre o princípio, também está lá. Né? E aí sim, sobre a comunicação dos espíritos, como se dá, e aí sim, o corpo do livro dos espíritos. Então, eu falo que a Bíblia do Espiritismo, temos dúvidas, né? Vamos no livro dos espíritos. Ah, mas será que, Renata, eu atraio maus espíritos, né? Vai lá, vamos ler no livro dos espíritos, lá vai responder se você vai atrair maus espíritos ou não. Né? Ah, Renata, mas será que o pensamento que eu tenho é só meu ou também eu posso ser sugestionado por um espírito? Eles também vão falar lá no livro dos espíritos, se o pensamento é só seu ou se você está sendo sugestionado. Então tudo começa lá no livro dos espíritos. Então, eles têm uma pergunta que eles falam, que é a 459, que eu vou ler para vocês. Ela fala: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Olha o que eles nos respondem. Nesse sentido, sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Né? Então, olha a importância realmente, e como que a gente tem que dar importância para isso que eles estão falando, principalmente com o pensamento. Né? Atualmente, a gente está vivendo um período, principalmente a gente está num momento muito crucial, que a gente vê tudo sair nas redes sociais. A gente tem esse grande problema hoje com as redes sociais. Hoje tudo é muito efêmero, tudo é muito rápido, tudo se propaga, né? E aí, assim, isso mexe, né, com o lado sentimental das pessoas também. Então, você recebe uma notícia, você fala, ai meu Deus, mas como pode? E aí entra naquela sintonia. Isso aí, agora, espiritualmente falando, é uma espiral que vai aumentando. Vai aumentando, várias pessoas se sintonizando naquilo lá, naquela coisa negativa, naquela coisa, né? Enfim, e aí, quando você vê, você já perdeu muito do seu tempo naquela situação, né? Você já perdeu energia, já gastou energia à toa, com coisas que realmente nem valeriam a pena, né? Então isso é muito importante, a gente ter noção que, primeiro, né, como comecei falando das leis universais, nós sim somos manipulados, e somos manipulados como? Né? Através das nossas afinidades do pensamento. Então, se realmente eu sou uma pessoa que realmente desejo, né, não me afino muito bem com sentimentos muito elevados, né, se realmente sou uma pessoa maledicente, se realmente eu me compraz ver a pessoa se dar mal, né, se eu desejo uma vingança, se eu desejo, realmente é com isso que a gente vai se afinar. Né? Então, assim, agora, ao contrário, se realmente eu acho que eu consigo me afinar com espíritos mais elevados, com os meus pensamentos são mais elevados, vai dar certo, né? De esperança, de fé, com certeza são esses espíritos que eu vou atrair. Né? E esse espírito quebra o ciclo dessa espiral. Só a gente pegar um exemplo, pode fazer esse exemplo, assim, garanto para vocês, assim, 100% das vezes ele vai funcionar. Você está numa roda, né? Alguém vem falar mal de alguém. Ai, fulano, eu não aguento mais, eu vou pegar no meu pé, ela não sei o que, né? Aí você começa a falar, nossa, mas ela está passando por um momento difícil, né? Ela realmente está com... Será que ela está com problema em casa? Às vezes é alguma coisa que não tem a ver aqui com o local que ela está. Aí você pode ver que daqui a pouco vai acabar o comentário e daqui a pouco mudou o assunto. Entendeu? Por quê? Porque a gente conseguiu virar a chave dessa coisa da negatividade. Então, tem jeito. Cada vez que a gente olha, né, o lado positivo, que a gente tenta com comentários edificantes. Porque assim, falar mal não adianta. A gente vai continuar. Ah, o governo, o país, isso aqui continua, né? Mas realmente, o que acontece? Absolutamente nada. Só nós que somos prejudicados. Né? Às vezes eu me recordo quando frequentava com assiduidade a casa espírita, uma coisa me chamava muita atenção. Tinha algumas pessoas que falavam, né? Que chegavam, mas eu queria, na hora de tomar o passe, principalmente, mas eu queria tanto que tal pessoa me desse o passe, que aquela pessoa tem um passe forte, né? E eu ficava pensando, o que é o passe forte, né? Na verdade, não tem passe forte. O que tem é sintonia das pessoas, do passista e da pessoa que vai lá. Da pessoa que realmente se liga naquilo que ela está procurando no centro, eu quero um equilíbrio emocional, né? Mentalize o equilíbrio emocional. O plano espiritual vai enviá-lo através do passe, independente de ser A, B ou C. Todos os passistas que estão lá dentro
são pessoas que assim, já estão doando alguma coisa, saíram de suas casas, né? Estão aqui absolutamente sem ganhar absolutamente nada, estão já se doando. Então, na verdade, o que precisa ter? A sintonia também de quem está indo buscar o passe, né? Ou então era muito comum escutar, estou vindo aqui no centro, já estou no P3B, P3, já estou no CH, né? Como se fosse, não saio do P2, né? Nunca vou para esse CH. Não é escala, né? A gente não tem isso. Né? Na verdade, assim, cada um recebe o passe conforme aquela coisa que merece. E o plano espiritual fala, merece P2, merece CH. Né? Então, assim, não é, a gente não vai pular etapas. Agora eu estou no P3B, né? Agora estou, enfim, a gente não tem isso. A gente tem dedicação de ambas as partes, as pessoas que estão doando e as pessoas que estão recebendo. Então, se eu quero buscar equilíbrio, vamos então sintonizar, é isso que a gente quer, é isso que a gente busca, né? E aí, assim, o que eles nos falam também é o seguinte, né? Como neutralizar a influência dos maus espíritos? É isso que eu falei para vocês, pergunta 469. Basicamente, eles vão falar isso. Acredita em Deus. Vai ter espíritos que vão falar coisas para vocês. Vai ter, diante de um objetivo, diante de um obstáculo, ele vai falar, você não vai conseguir. Mas vai ter espírito que vai falar, você pode não conseguir agora. Porque talvez não seja adequado para você conseguir isso agora. Né? Mas você pode conseguir isso numa outra oportunidade. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, né? Que nós como espíritos, e outra coisa que eu gostava do obsessor, né? A pessoa chegava, acho que eu estou sofrendo obsessão, só tudo na minha vida errada. Me falaram que eu tenho um obsessor. A pessoa chegava aqui, não sei, eu tenho obsessor, eu tenho obsessor. Realmente tem, né? Primeiro que o nosso primeiro maior obsessor somos nós mesmos. Né? Então, quando a pessoa fala, eu tenho obsessor, realmente tem, encarnado, eu pensava que estava vindo na frente, né? É por isso, porque se a gente está realmente com algum obsessor, é por nossos pensamentos, é isso que nos atrai, né? Os livros nos relatam pessoas que desencarnam e que eram acometidos de vícios, como álcool, como drogas, como fumo. O que acontece com esses espíritos quando eles desencarnam? Onde eles vão se juntar? Em cima das pessoas que fumam. Então, o espírito está lá fumando em cima da pessoa que fuma. Tem outro que está bebendo no plano espiritual em cima das pessoas que estão bebendo. Então, é esses espíritos que eles vão se afinar. Né? Então, até eles quererem mudar dessa condição. Então, isso é muito importante. E a primeira coisa, a gente querer a mudança. Né? Eu termino aqui. Querer a mudança. Algumas coisinhas que eu vou falar aqui que realmente, lembrando Jesus falava orar e vigiar, né? A oração realmente ela tem um poder incrível, né? Um poder assim que a gente não imagina o alcance. Isso o plano espiritual nos fala, né? Precisamos ter a capacidade da percepção de que nossos atos têm consequência. E além disso, a gente precisa também coisinhas que assim, realmente que mudam o nosso dia a dia. A alegria, olha o que eles falam pra gente, a alegria, ela é a mola propulsora para afastar irmãos ignorantes, né? Irmãos espirituais ignorantes. A alegria é essa mola propulsora. Então, ser alegre nas coisas que faz, nas coisas que fala, né? Dar risada. Às vezes de manhã você vê uma pessoa com dificuldade, né? Enfim, meio triste. Você está bem? Não quer saber o que ela... Você precisa de ajuda? Você está precisando de alguma coisa? Não interessa o que ela está passando, né? Então, assim, às vezes é isso no nosso dia a dia. Falar um bom dia para uma pessoa que realmente muda o dia dela porque ela está tudo ruim. E o seu bom dia vai mudar, né? Então, corolários da alegria, significa o quê? Né? O que é consequências da alegria? Otimismo, ternura, compreensão, paciência e tolerância. É tudo que realmente o mundo está precisando hoje para que a gente possa torná-lo, né, um lugar diferente. E eu termino falando da atração de uma experiência que aconteceu comigo, né? Quando eu conto, as pessoas falam, não, só podia acontecer, não é possível que aconteça com você. Sim, aconteceu comigo. Eu viajei uma época e eu fui para Salvador, né? E eu queria então, só que na verdade eu não fui para Salvador, uma cidade próxima de Salvador. E eu sempre quis ver o trabalho do Divaldo Franco, sempre quis, né? Cheguei nessa vez, não consegui. Fiquei em um lugar perto, acabou que não coincidiu, né? Os dias eu não consegui ir visitar o trabalho do Divaldo Franco. Voltando para São Paulo, né? Estava passando no aeroporto, num horário que não era um horário, né? Enfim, quando estava passando pelo detector de metais, vejo um senhor de longe numa cadeira de rodas sendo, né, conduzido. Falei, nossa, aquele senhor parece o Divaldo, né?
Mas enfim, ele foi, porque realmente era preferencial, foi, e eu estava na fila, ainda fiquei mais 40 minutos na fila, né? E aí então, o aeroporto muito grande, nos perdemos, enfim. Já estava na fila de embarque, eu e Renato estava na fila de embarque, e Miriam, não comprei nada para minha mãe, não comprei nada para minha sogra, preciso comprar alguma coisa para elas, né? Aí vejo um café, então tem vários portões, tá? E estava na fila de embarque. Meu marido falou, mas Renata, estamos aqui já na fila de embarque. Eu falei, um minuto que eu vou aqui do lado, aqui atrás. Chego na fila do café, peguei, tô para pagar, quem eu vejo sentado na minha frente, Divaldo Freire. Aí eu falei para ele, olha, eu tenho que falar uma coisa pro senhor. Eu vim de São Paulo, vim até aqui assistir o seu trabalho e não consegui. E não é que eu consegui agora te encontrar? Ele falou, você tá vendo, minha filha? É isso, né? Quem que imaginar? Queria tanto, e no final encontrei com ele num lugar que era completamente, é o quê? É a lei da atração, né? Então, assim, foi assim, eu falo, realmente quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente deseja muito uma coisa, realmente isso acontece na nossa vida, né? Então, fica aí o convite para pensarmos, né? E aí, semana que vem terá... como fazer o Evangelho no Lar, que também é uma ferramenta super poderosa para então também nos afastar esses espíritos ignorantes.